Olá, boa tarde, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso comentário de hoje. Estamos já no mês de maio. É incrível que já estamos quase no meio do ano. Por isso que a gente não pode perder tempo, né? A vida é corrida, né? Não podemos perder tempo. Precisamos correr e não podemos parar, né? Correr no bom sentido, né? Porque quando nós precisamos que as coisas sejam realizadas, tudo depende de nós, né? Alguém tem que fazer alguma coisa para que se possa conquistar e conseguir aquilo que nós precisamos. Não podemos parar, não podemos desviar a atenção, né? É como alguém que vai numa estrada, numa caminhada, no meio de trânsito, né? Ao nosso lado caminham também tantas pessoas, caminha a verdadeira multidão, com os mesmos direitos e cada um com seus objetivos, onde não podemos nos atropelar uns aos outros. Por isso precisamos observar e respeitar os limites, os sinais, mas chega de simbolismo. A conclusão é que para que tudo vá bem na nossa caminhada, na nossa vida, precisamos de sabedoria, precisamos fé, prudência, reflexão, otimismo, fortaleza, coragem e da certeza que não vamos encontrar nessa caminhada perto de nós, próximo de nós, vamos conseguir achar pessoas perfeitas. Essa é a certeza que nós precisamos ter. A partir de nós mesmos, nós não somos perfeitos, nem vamos ver ninguém perfeito. Não existe. Pode ser que alguém ache ser perfeito, mas é ilusão, não tem como. Todos nós temos nossas dificuldades. Não somos perfeitos, por isso, muita cautela. Por isso que precisamos saber muito bem como lidar com tantas pessoas que caminham ao nosso lado. Talvez não, em busca dos mesmos objetivos. Direitos, deveres, todos nós temos. Agora, precisamos esse cuidado de não prejudicar o outro. É como uma competição na vida, né? Não tem como não pensar nisso. Porque todos estão buscando, provavelmente nos mesmos ambientes, os seus interesses, as suas necessidades. Portanto, é preciso dividir esse espaço. E há quem não respeita, às vezes, pode ser que até querendo invadir espaço do outro, né? Mas precisamos muito cuidar. Não podemos, apesar de saber que o outro tem defeitos como nós temos, não podemos julgar, não podemos condenar. Se a gente for entrar nessa ilusão de ficar dizendo, acusando um, acusando o outro,
vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos criar simplesmente um ambiente de discórdia, um ambiente de confusão. Isso também não nos vai levar a lugar nenhum. Não vai levar. Então, apesar de conceitos, de preconceitos, né? Que existe, né? Cada um tem o seu modo de ver a vida, tem o seu modo de, seus conhecimentos, e muitos têm preconceitos mesmo. E pensar em relação ao outro alguma coisa que também não é normal a gente ficar pensando ou julgando ou condenando o outro, ou achando que aquele tem menos direito do que eu, ou que aquele lá tem determinadas falhas ou inferioridade. Também por aí nós não vamos chegar a lugar nenhum. Todos nós temos o nosso valor, né? Portanto, não vale a pena criar rivalidade entre pessoas. Cada um dentro da sua visão, caminhar com esse respeito, sabendo que não vale a pena criar problemas. Se todos nós encararmos a vida assim, não vai existir muito problema, porque os problemas que existem nesse relacionamento da humanidade uns com os outros, somos nós mesmos que podemos criar. Problemas não acontecem por acaso. Quando existe problema, é porque alguém criou o problema. Isso não vale a pena para ninguém, não leva a lugar nenhum. Então, nós temos o nosso valor independente de qualquer julgamento que se possa fazer. Eu não posso derrubar o outro para eu poder crescer, para eu poder aparecer. Não, cada um tem que aparecer ou ser de acordo com a sua capacidade, sem precisar prejudicar o outro para chegar ao seu objetivo, né? Isso que é importante. Então, o jeito é parar e refletir um pouco, né? O fato é que todos precisamos de ajuda. Às vezes a gente pode até não reconhecer isso, ou não parar para ver isso, ou ficar envolvido com o seu próprio problema e não buscar uma solução. Quanta gente doente por causa disso, que quer resolver no seu pequeno mundinho, porque se acha autossuficiente, né? E não busca a ajuda necessária. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós. Sozinhos não vamos conseguir, não vamos chegar aos nossos objetivos. Não vamos chegar. E essa ajuda eu gosto e preciso de buscá-la na melhor fonte possível. Na melhor fonte. Para mim, a minha fonte de busca, de solução para a minha vida é Deus. Porque esse
é um Deus poderoso, generoso, que tudo pode. Portanto, é a Ele que nós precisamos recorrer. Tem aqui uma afirmação sobre isso no Evangelho de São João, no capítulo 15. Capítulo 15, os versículos vão de 4 a 5 e o 7. Eu vou ler aqui para a gente refletir e vou pedir já para você passar para outras pessoas, porque a gente passa tanta... Eu vejo assim as pessoas que têm muita habilidade nos meios de comunicação, por exemplo, o celular, a internet, enfim, esses meios práticos de comunicação. É tão comum, é tão rotineiro, a pessoa pega uma mensagem e já passa, independente dessa mensagem ser assim importante ou às vezes menos importante, mas muita gente alimenta-se dessas informações e passa para outros. E alguns pegam essas mensagens que vêm, que eu vou arriscar dizer que não leva também a lugar nenhum, que às vezes é uma fonte de destruição, mas já passa imediatamente para uma centena de pessoas. Parece que tem um prazer, né? Muitos, não é verdade? Tem um prazer de passar essas coisas, porque é uma novidade, uma risada, e de momento é alguma coisa que se analisar, eu vou ter coisas mais importantes, mas muito mais importantes para passar do que uma determinada mensagem que às vezes até é deprimente, né? Vamos até dizer assim. Então eu vou ler no Evangelho de São João, no capítulo 15, o versículo é de 4, começa no versículo 4. Diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, diz o Senhor. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Ele diz assim, o ramo, para poder ele se situar na mensagem que é passada, diz assim, o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto se não permanecer em mim. Então nós somos como ramos de uma árvore, de uma videira, né? Um pé de uva, que sozinhos não podemos dar frutos, mas temos que estar ligados na videira. Não é isso? E ele diz assim, eu sou a videira. É um modo simbólico de falar, a colocação simbólica de falar, eu sou a videira, diz Jesus Cristo aqui. Vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é a afirmação de Deus, de Jesus Cristo, né? No Evangelho de São João. Sem mim nada podeis fazer. Por isso que eu digo, sozinho não vamos conseguir. Não vamos conseguir. E agora, e aceitar? Tem gente que não aceita.
Tem gente que tem um medo de ler a palavra de Deus. Medo e preconceito. Medo de se comprometer, porque a palavra... Na verdade, Deus não proíbe nada. Deus não é um Deus proibitivo, que fica dizendo assim, você não pode isso, não pode aquilo. Não. Ele apenas nos orienta e fala para nós o que convém e o que não convém. Na verdade, ele nos ensina o bem. Agora cabe a nós julgar, né? Agora, terminando lá no versículo 7, diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, agora vem a promessa: pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Você acredita nisso? Eu acredito, eu acredito porque eu já experimentei tanta dificuldade na minha vida e eu tenho recebido esse socorro de Deus na minha vida. Eu tenho recebido esse socorro, que eu busco com essa convicção de que Deus não promete nada falso, nada em vão. O que Deus promete, Ele cumpre na nossa vida. O que é que Ele está dizendo? Olha, não se separe de mim, busque. Você só vai produzir alguma coisa se você estiver ligado a mim, se você confiar em mim, se você buscar em mim, se você se alimentar dessa árvore. Nós somos ramos, ele é a árvore. Nós vamos nos alimentar dessa seiva. É Ele quem nos concede isso. Agora, o problema é que as pessoas, e tem uma faixa de idade principalmente, que é difícil de lidar, né? Porque as pessoas criaram assim uma autossuficiência que não adianta nem tocar nesse assunto, palavra de Deus. Parece que tem uma alergia, né? E eu pergunto, será que o mundo não estaria melhor se nós estivéssemos buscando de fato a solução onde ela existe? Eu acho que estaria melhor, porque eu repito, os problemas existem porque nós criamos. Se nós estamos na mesma caminhada e eu respeito os direitos dos outros, eu também preciso que os meus direitos sejam respeitados. Não posso atropelar ninguém para conquistar o que eu quero apenas, sendo que eu estou passando, sei lá, atropelando outros, derrubando outros para eu chegar e eu conseguir, tá bom. E não é assim. Nós precisamos caminhar. Tem tanta gente aí derrotada na vida. E às vezes a gente pergunta, o que aconteceu? Nem sabemos o que aconteceu. E a gente precisa ter essa coragem, essa fé, essa confiança em Deus, para conseguir aquilo que é digno, que é necessário, que é indispensável na nossa vida, porque nós precisamos viver bem e acreditar nisso, hein? E acreditar nisso. Como é difícil, né? Parece que nós, uma grande maioria, não quer saber porque não acredita e diz assim logo, eu não quero saber da palavra de Deus, do ensinamento, dessas coisas,
porque isso vai me tirar a liberdade de viver. Deus não tira a liberdade de ninguém. Deus dá a liberdade, embora ele só não concorda com a libertinagem. Isso ele não vai concordar mesmo. A não ser que eu esteja do outro lado. Mas Deus não é esse Deus carrasco que fica assim, nos punindo, nos ameaçando. Deus simplesmente quer nos orientar, só isso. E concluindo, então isso é o que Deus nos fala para nos ensinar. É preciso nos esvaziar da autossuficiência, nos esvaziar de nós mesmos, do orgulho. Muitas pessoas pensam que humildade significa inferioridade. Vê uma pessoa humilde e fala, que ele é inferior, é fraco, e às vezes se engana bastante, né? Fraqueza, é dependência, é puro engano das pessoas. Ora, se você vai encher um copo com água e se você vai pôr água no copo e já está cheio, não cabe mais água. Vai transbordar. Então, por isso que eu preciso me esvaziar de mim mesmo, os meus conceitos, preconceitos, julgamento, porque a gente acumula, às vezes, uma bagagem meio duvidosa, né? Às vezes nós carregamos um peso, porque esse peso consiste em colocar coisas inúteis da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração. Temos que nos esvaziar para poder adquirir o conhecimento de Deus. Então, se o copo já está cheio, ele vai transbordar. Então, por isso, preciso me esvaziar em busca da sabedoria, né? Então, eu não tenho medo nenhum, nem preconceito, nem vergonha de estar aqui fazendo essa leitura, fazendo esse comentário. Eu não sei se tem quem veja, se não tem, se tem 10 pessoas, se tem uma, se tem 100. Para mim é indiferente, eu estou fazendo aquilo que Deus me manda fazer, simplesmente. E agora, a gente vai crer em Deus ou vai crer em quê? Eu vejo muita gente que se pauta, que se orienta pelo horóscopo do dia. Dá uma olhada nisso. Se o horóscopo disser que naquele dia vai ser um dia bom, mas que eu tenho que sair com uma roupa azul, um sapato preto, aí vai sim dar certo. Senão, vai dar tudo errado no fim do dia. E eu estou lá preocupado com esse negócio de horóscopo. Isso aí não orienta ninguém. Isso aí é puro engano, é puro comércio. Gente, tem gente ganhando dinheiro com essas coisas. Por acaso a gente não tem inteligência para saber o que é que tem sentido na nossa vida? O que é que de fato é verdadeiro? O que de fato tem valor? Que vai me orientar? O que vai me cumprir a promessa que fez, como Deus faz conosco? A gente vai ficar preocupado com horóscopo, com adivinhos. Eu prefiro Deus. Eu prefiro Deus. Não vou dizer que eu não vou sofrer, não vou passar por dificuldade. Tudo isso está dentro do contexto. Mas não é Deus que manda nada dessas coisas para mim. Eu vou buscar com Ele ajuda para não ficar enrolado, sem produzir nada, porque estou afastado de Deus. Ele diz, só vou reforçar, sem mim nada podeis fazer. Agora, como diz Padre Jonas Abib, né, aquele santo fundador da Canção Nova, que já se foi, como ele dizia,
sem mim nada podeis fazer, e nada é nada. Pode fazer nada. Padre Jonas falava isso. Então é isso que eu queria comentar contigo, com você. Agradeço pela atenção, pelo tempo disponível. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.